Olá, pessoal! Tudo bom? Eu sou a Carol, esse é meu primeiro vídeo nesse canal. E eu vou falar de um assunto que eu gosto pra caramba e que eu tava ansiosa pra poder comentar com alguém. E agora ainda bem que eu tenho esse espacinho gostoso aqui pra falar com vocês, não é mesmo? Eu vou falar sobre a trilogia Estreel 177 ou Estreel 177, que engloba os 3 filmes Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o que se passa em cada filme, basicamente a premissa de cada um. E no final eu vou entregar alguns spoilers. Pelo menos do primeiro filme eu vou ter que entregar bastante coisa e por que eles se ligam. Mas se você não quer pegar muito spoiler, eu vou avisar aqui em algum canto da tela quando tiver tendo spoiler, ok? Então vamos lá. Vamos começar por Corpo Fechado, filme de 2000, do diretor e produtor M. Night Shyamalan, que é incrível, inclusive, amo de paixão. Ele fala sobre um cara comum que trabalha de segurança, chamado David Dunn, com uma família comum também, com uma mulher, um filho, que viaja para fazer uma entrevista de emprego. E na volta ele tá num trem e o trem descarrilha e centenas de pessoas morrem. Ele acaba sendo o único sobrevivente do acidente e sem nenhum tipo de arranhão, o que desperta o interesse da mídia e tudo mais. Então ele sai em diversos jornais e etc. Quando ele sai do hospital e vai até o seu carro, ele encontra um bilhetinho com uma pergunta bem intrigante, perguntando qual foi a última vez que você adoeceu. Lá tem endereçado, tem um endereço. E ele volta pra casa e fica pensando naquilo, pergunta pra mulher, pergunta pro chefe qual foi a última vez que ele adoeceu, e ele não consegue se lembrar, ninguém consegue se lembrar qual foi a última vez que ele adoeceu, que ele ficou acamado, que ele ficou fragilizado de alguma maneira. Então, logo após isso, de tão preocupado, intrigado, sem uma resposta que ele fica, ele vai até o endereço que tinha no bilhete. Ele chega numa galeria de HQs raras, de desenhos raros de HQs, e lá ele conhece o Elijah Price, que é o nosso segundo personagem principal desse filme e dessa saga também, dessa trilogia incrível. E ele pergunta pra ele por que ele colocou aquele bilhete ali, e ele fala que realmente ele não se lembra de ter adoecido. E aí o Elijah fala pra ele que por muito tempo ele procurou uma pessoa como o David, porque ele próprio tem uma doença que deixa, por falta de uma proteína, os seus ossos muito mais frágeis e suscetíveis a lesões do que qualquer outra pessoa. É uma doença de tipo 1, que vai até o tipo 4, se eu não me engano. Mas mesmo assim é uma doença muito inconveniente e que faz com que ele frature ossos o tempo inteiro, por um tropeço, por uma queda, por um esbarrão ou qualquer tipo de pequeno embate com alguém ou com alguma coisa. Coisas interessantes sobre Corpo Fechado. O nosso diretor, M. Night Shyamalan, aparece no filme numa cena no estádio, já que o David é segurança de um estádio de uma universidade. Ele aparece revistando o personagem do M. Night Shyamalan à procura de drogas e tudo mais. Ele tinha uma parada meio sensitiva que ele sentia quando pessoas estavam fazendo coisas erradas ou quando eram mais pessoas e tudo mais. Passando pro segundo filme. O Fragmentado, já lançado em 2016, tem como personagem principal o Kevin Wendell Crumb e as suas outras identidades, já que ele tem TDI, transtorno dissociativo de identidade. Ele tem outras 22 personalidades ou identidades dentro dele, que vem à luz, como é colocado no filme, ou seja, vem à tona, toma o corpo dele em diversos momentos do filme. As personalidades que mais são mostradas é a da Patricia, do Dennis e do Edwig. Do Barry também, isso. Então essas são as personalidades mais mostradas no filme e que tem mais relevância para a história. A história se inicia com o sequestro de 3 meninas, a Casey, a Claire e a Márcia. Elas são sequestradas por uma das identidades do Kevin, o Dennis, e elas são mantidas em cativeiro. Toda desenrolada a história dentro do cativeiro ou em terapia com a doutora
Karen Fletcher, que é a doutora que trabalha com ele toda essa questão da TDI. As outras identidades dele que tomam conta da luz, elas começam a falar sobre o aparecimento de uma 24ª identidade, que seria a besta, um tipo de animal que tomaria conta, que seria muito mais forte do que as outras identidades, uma força sobre-humana que não seria atingida facilmente por balas, por facas, por qualquer tipo de força humana, não poderia ser contida. Então todo o filme é voltado para essa tensão de, meu Deus, será que ele vai realmente virar uma fera? Será que não? O que vai acontecer com as meninas que estão em cativeiro e tudo mais. Ok. Essa é a premissa do segundo filme. A premissa do terceiro filme é o encontro dessas 3 personagens principais, do Kevin, do David e do Elijah, que seria o Senhor Vidro, que denomina o nome do terceiro filme. Eles se encontram numa casa de saúde e daí eles começam a tratar como se fosse uma síndrome de super-herói, que eles acreditam que são super-heróis, e uma doutora tenta convencê-los de que na verdade eles só são humanos comuns que acreditam que têm superpoderes, ou super força, ou super resistência, ou que são uma fera, ou que são super inteligentes, como acontece com os 3 personagens. O M. Night Shyamalan também aparece no segundo filme e no terceiro. Eu pulei a parte do segundo filme porque é o mesmo personagem, inclusive é o mesmo personagem no primeiro filme também. Olha que legal. O M. Night Shyamalan aparece no segundo filme como operador de câmeras de segurança do consultório da doutora Karen Fletcher. Então, a gente conhece ele por um nome, é o Jay, ou Jai, não sei. Ele aparece no segundo filme dessa maneira, conversando com a doutora Fletcher, e aparece no início do terceiro filme também como o mesmo personagem. Só que no terceiro filme, ele aparece numa cena em que ele conhece o David Dunn. E lá, ele fala pra ele que ele reconhece ele de algum lugar, que ele é muito familiar. Ele falou, você já trabalhou no estádio da universidade? Aí ele fala assim, nossa, eu sempre ia lá com os meus amigos, eu tava numa fase muito ruim, fazia coisas muito erradas, mas eu consegui superar. Ou seja, isso significa que o mesmo personagem do segundo e terceiro filme é o mesmo cara que foi revistado à procura de drogas no primeiro filme no estádio. Então, olha que legal, ele fez uma relação para que ele fosse o mesmo personagem. Então, ele tá inserido dentro da trilogia como Jay, o mesmo personagem desde o primeiro filme. Lembrando, claro, que isso não é uma exclusividade dessa trilogia. O M. Night Shyamalan gosta muito de aparecer nos próprios filmes e fazer pequenos papéis. Ok, agora eu vou passar para a parte dos spoilers, que eu vou contar pontos fundamentais que fazem ligação entre os 3 filmes, ok? Vamos lá. Eu acho que mais importante do que tudo que já foi falado aqui sobre ligações e que já foi falado em qualquer lugar sobre ligações, o que realmente liga é o que também dá nome à trilogia. Streel 177 é o nome do trem que descarrilhou no início do primeiro filme, que fez com que o David fosse encontrado pelo Elijah. Então, esse trem, o trem das 3h40 da tarde, Streel 177, liga os 3 personagens principais da trilogia. Liga o David por ele ter sofrido um acidente, tendo sido encontrado pelo Elijah. Liga o Elijah pela bomba do final do primeiro filme, que a gente descobre que o Elijah simplesmente ocasionou todas aquelas catástrofes, tanto o acidente de trem, quanto um acidente de avião, quanto um incêndio, que ele fala no final do filme, se orgulhando de ter ocasionado aquilo, porque assim ele pode descobrir quem ele é, encontrando seu antagonista, sabendo que assim ele é um super vilão que combate o super herói que seria o David Dunn, agora chamado de O Vigilante. Então, essa é a primeira bomba, é isso que liga o David ao acidente de trem, assim como liga o Elijah ao acidente de trem. O Elijah foi o causador, o David foi a vítima que não sofreu nenhum arranhão. No segundo filme, como eu já falei, a gente conhece o Kevin, que tem transtorno dissociativo de identidade. Ele começou a apresentar outras identidades na sua infância, quando ele sofreu abusos vindos da sua mãe, de tortura mesmo, de machucar ele, de bater nele, de marcar ele. E aí ele começou a criar outras identidades para poder sumir através delas e não sentir aquela dor tamanha. Quando ele era criança, o seu pai
disse que ia resolver aquilo e viajou de trem e nunca mais voltou para salvar o seu filho Kevin. Então, a partir daí, eu tô contando um spoiler que aparece no segundo filme, em um momento em que uma das identidades do Kevin, o Barry, conversa com a doutora Fletcher e fala um pouco sobre a infância do Kevin e o que fez com que eles aparecessem. Eles, eu me refiro às identidades. E ele fala exatamente isso, que ele não aguentava mais sofrer com a mãe e eles foram aparecendo para protegê-lo, porque o pai dele entrou num trem e nunca mais voltou. Então, a partir daí, a gente já sabe por que os três personagens estão ligados a partir do trem. A gente descobre, ainda no primeiro filme, que o David estudou na mesma escola que o seu filho, o Joseph Dunn. E, inclusive, uma das enfermeiras, é assim que a gente descobre que a fraqueza dele, assim como a Kryptonita pro Superman, a fraqueza do David Dunn é a água. Por isso que quando ele era criança, ele quase se afogou. E a gente descobre isso no primeiro filme ainda. E aí a gente conhece a escola que o Joseph estuda e que o seu pai estudou anteriormente. No segundo filme, em Fragmentado, a gente sabe que a Claire, a Casey e a Marcia estudavam na mesma escola. E no terceiro filme, em alguma parte do início, a gente vê que a Casey estuda na mesma escola e que o David e o Joseph estudaram também. Outra coisa interessante é que no terceiro filme o Joseph volta. A gente sabe que quem assistiu o primeiro filme sabe quão é importante a aparição dele no primeiro, porque ele fica em dúvida junto com o pai dele se ele é ou não um super-herói. Então o menino é uma criança, ele naquele momento ele meio que pira com aquilo e ele reaparece no terceiro ajudando o pai. Então são coisas bem interessantes, coisas que voltaram, coisas que se mantiveram. O meu filme preferido é Corpo Fechado. Claro, óbvio, até porque eu assisti primeiro, bem antes de saber que ia ter alguma ligação com Fragmentado. E eu já assisti Glass. E também gostei pra caramba, gostei do desfecho, gostei de como finalizaram a história, mas claro que a gente sempre vai ter aquele amorzinho primeiro por Corpo Fechado, porque é como a gente conheceu aqueles personagens, que são inclusive os personagens mais importantes ao meu ver. Já que é relacionado desde o primeiro filme que os personagens principais sempre vão ser o super-herói e o super-vilão. O Elijah sempre fala isso. Tem dois tipos de vilões. O super vilão, que é caracterizado pela superinteligência e consegue articular e sair de qualquer situação sem usar de força bruta. E também existe o vilão de força bruta, que entra em embate com o super-herói para tentar atrasá-lo ou dificultá-lo de impedir o super vilão. Que no caso aqui seria a Horda, representada pela besta, que é o Kevin, né, na verdade. Então, esse é o embate que a gente vai ver, assim, no terceiro filme. Não vou entregar mais nada do terceiro. Espero que vocês assistam, me digam o que vocês acharam. E eu acho que termina por aqui. É a quarta vez que eu gravo esse vídeo. Eu queria ter certeza que realmente já tá bom. Então eu acho que a minha voz já tá falhando um pouquinho. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês acompanhem mais outras coisas que eu poste por aqui, assim como eu, assim como a Danda. Avalie esse vídeo, diz se você gostou, é muito importante pra gente de verdade. Fala outras coisas que você quer que eu grave, quer que eu fale e tudo mais, e eu vou fazer, tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijão e até o próximo.